O presidente Lula afirmou hoje que não conversa com o Centrão porque o Centrão não existe. O petista disse que negocia com os partidos do grupo de forma individual e tenta arrumar um lugar para eles para dar tranquilidade ao governo. A fala foi durante a live Conversa com o Presidente. Vamos ver um trecho. Eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização. Eu quero conversar com o PP. Eu quero conversar com os republicanos. Eu quero conversar com o PSD. Sabe, eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. Sabe? E é normal que, se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles queiram participar do governo e você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. É exatamente isso que vai acontecer. Uma projeção da consultoria Arco Advice mostra como pode ficar a base de apoio do governo federal no Congresso depois das mudanças ministeriais que estão sendo debatidas no Palácio do Planalto. A coligação que elegeu o presidente Lula conseguiu 121 deputados e 12 senadores. A estimativa da base ampliada de hoje, já com alguns partidos que se juntaram ao governo, é de 284 deputados e 49 senadores. Com as mudanças, contemplando mais partidos na esplanada dos ministérios e em outros cargos do governo também, a projeção é de 374 deputados e 59 senadores. Essa maioria seria suficiente para aprovar com tranquilidade, como disse o presidente Lula, projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs. Eu volto a conversar com Yuri Pita e também Renata Agostini. Yuri, começo com você porque eu quero te ouvir sobre essa fala do presidente de que não existe Centrão. O que Lula quer ao deixar claro que está negociando individualmente com cada partido? Está tentando mudar a realidade, de certa forma, né, Márcio? Porque o Centrão existe já há muito tempo, em outras configurações, né? Este apelido que surgiu ainda na Constituinte, de uma turma ali, de diversos parlamentares, em especial do antigo PMDB da época, que queriam negociar com o próprio governo do PMDB para aprovar alguns dispositivos da Constituição, e esse termo foi sendo reavivado nas últimas décadas da política nacional. Ele existe um grupo muito claro de quem são esses integrantes dos mais variados partidos. O que Lula busca é tentar uma maior cobrança ou uma maior capacidade de cobrar as lideranças das bancadas dos partidos e dos dirigentes partidários em relação aos votos que esses partidos têm tanto na Câmara quanto no Senado. Mas ninguém tem a ilusão que, mesmo os partidos que já estão com ministérios, como não só a União Brasil, que virou o exemplo manjado, mas mesmo MDB e PSD, nunca prometeram entregar 100% dos votos dos seus filiados, dos seus mandatários. Porque tanto o MDB quanto o PSD, para ficar nesse exemplo, tem ainda políticos que foram eleitos, seja para a Câmara ou mesmo para o Senado, com uma bandeira bolsonarista bastante forte, mais principalmente na Câmara do que no Senado. E no caso desses novos partidos que o governo se aproxima, PP e republicanos, isso é ainda mais esperado, em especial no Senado. A busca por ter PP e republicanos representados no governo, ainda que possa significar algum tipo de acordo também com os dirigentes partidários, não vai se refletir nas duas casas e nem em 100% das bancadas. E nem é isso que o governo espera. O governo não precisa ter 370 votos, como no passado se buscou e tampouco se alcançou. O que o governo precisa é de alguma previsibilidade maior do que a que tem hoje e que não sofra tantas resistências, não precise negociar tanto no varejo, possa ter um bloco um pouco mais coeso de negociação, porque há projetos mais espinhosos que estão no radar, principalmente da agenda econômica, quando se fala, por exemplo, na segunda etapa da reforma tributária. Agora, Renata, te pergunto como é que estão as conversas do presidente, não com o Centrão, porque segundo ele não existe o Centrão, mas com os partidos. Estão andando de fato? Você tem a apuração de que o Republicanos, por exemplo, pode ser alocado num outro ministério que não mais o do esporte.
Pode, não pode também. Eu vou explicar. Estamos nessa situação aqui em Brasília, Márcio. Eu só acho muito curiosa essa fala do presidente Lula, porque o Centrão tão não existe que ele começa a descrever exatamente quem compõe o Centrão, né? Porque ele fala, eu não converso com o Centrão, eu converso com o PP, o Republicanos, o União Brasil, o PSD, ele faz todo o roteiro de quem compõe o Centrão. Veja, não faz muito tempo, o Centrão quis emplacar o que eu chamei de um rebranding, porque eles começaram a falar, porque nós do Centro Democrático, eles queriam que a gente passasse a usar o Centro Democrático, mas não deu certo, todo mundo chama o Centrão, esse é um nome muito antigo, eles sabem disso. Sim, as conversas estão andando, Márcio, e elas acontecem em duas frentes. Uma, o presidente diz a verdade, o Palácio do Planalto está conversando individualmente com os partidos, sim. Mas o Palácio do Planalto também está conversando em bloco com o Centrão. Por quê? Quando o governo começou a negociar com a União Brasil, partiu até do próprio líder do União Brasil, Elmar Nascimento, essa ideia de fechar um pacote, de costurar algo que contemplasse o grupo. A partir daí, essas conversas ganharam tração, envolvendo também PP e republicanos. Quando o presidente senta para conversar com Arthur Lira, ele está falando das indicações não apenas do PP. Então, existe uma conversa, sim, do governo com o Centrão, com esses representantes. E nesse momento, Márcio, que a gente viu quando eu falei pode ou não pode, né? O governo decidiu aumentar ali o leque de possibilidades, colocar na mesa para os partidos várias pastas que antes não estavam sendo consideradas. No caso do Republicanos, eles entendem que não só o esporte pode ser um caminho, também ser um caminho. O Ministério de Ciência e Tecnologia pode ser um caminho para a entrada no governo, né, de um ministro que venha do Republicanos. Portos e aeroportos, eventualmente até o MIDIC, né, o Ministério da Indústria e Desenvolvimento, que hoje está com Geraldo Alckmin. O interessante dessa demora e dessas conversas agora mais alargadas é que isso está precipitando o movimento desses ministros que estão hoje no cargo e que estão se sentindo ameaçados de se segurar. Então, por exemplo, Márcio França tem um padrinho muito poderoso que é o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele não quer deixar o cargo, ele está ali, inclusive, com um programa, né, para chamar de ser o tal do Voa Brasil. Existe ainda, por exemplo, no caso de ciência e tecnologia, a Sociedade Brasileira da Ciência entrou com um apoio à ministra para que não haja uma mudança nessa pasta. Então, a gente está tendo muita movimentação, não só nas conversas com o Centrão, mas dentro do governo, para que esse espaço não seja retirado de quem hoje está lá sentando na cadeira. Obrigado mais uma vez, Renata e Yuri.